E se eu te dissesse que o problema da sua vida não é falta de oportunidade, pelo contrário, é negligência com aquilo que Deus já te deu? Afinal de contas, você não está esperando o tempo de Deus. Você está usando Deus como desculpa para não agir naquilo que Deus já te disse que era para você agir. Então, tem gente orando por uma resposta de Deus, mas já recebeu uma direção há muito tempo e simplesmente ignorou. No vídeo de hoje, Deus não vai te consolar, pelo contrário, Ele vai te confrontar. Então fica comigo nesse vídeo porque certamente nós vamos sair daqui mais edificados e fortalecidos naquilo que o Senhor tem para nós. Se você sente que a sua vida não anda e que nada muda, parece que Deus se esqueceu de você, esse vídeo é para você, porque talvez Deus já te deu tudo o que você precisa, mas você enterrou. E aí, quando eu te falo a respeito dessas coisas, eu preciso compartilhar com você a parábola dos talentos, né? Quando a Bíblia diz lá em Mateus 25, né? Onde um senhor, ele distribuiu, né, 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro, para um terceiro servo, né? E a parábola vai nos dizer que aquele que havia recebido 5, ele trabalhou, multiplicou aqueles 5 para mais 10, né? Multiplicou mais 5, né? Para 10 agora no total. Aquele também que havia recebido 2 talentos, trabalhou, multiplicou, né, aqueles 2 para mais 2, agora 4 no total. Porém, aquele que havia recebido 1 talento, ele por medo, né, por medo de julgamento, por medo de perder, por medo de não ser capaz de multiplicar, sabe, aquele talento, a história bíblica vai nos dizer que ele enterrou aquele talento. E porque ele enterrou, quando o seu senhor, né, voltou de viagem e foi prestar conta, porque ele teve medo, né, de trabalhar, de multiplicar, sabe, de pôr para negócio, né, aquele talento que ele possuía, e acabou enterrando. Aquele senhor, né, ele foi bem justo, né, na sua atitude, que a Bíblia nos diz que ele tomou aquele 1 talento e entregou para aquele que havia negociado, né, os 5, ganhado mais 5, né, e agora tinha 10, e aquele senhor, ele entregou também aquele 1 talento para esse servo, né, que foi mais prudente, que foi mais ativo, né, na sua postura na vida, entende? Porque quando nós falamos, né, dessa parábola dos talentos ali, isso se aplica para as nossas vidas, queridos. Esses talentos, eles representam aquilo que nós já temos, aquilo que Deus já nos confiou, aquilo que Deus já nos entregou, né, para nós negociarmos. Então veja, o segredo aqui dessa parábola nunca foi, sabe, a quantidade de talentos, nunca foi, né, o segredo aqui nunca foi, sabe, quem recebeu 5, quem recebeu 2 ou recebeu 1, mas o segredo aqui sempre foi a atitude de quem recebeu os talentos. Porque quem recebeu 5 teve atitude para trabalhar, sabe, para multiplicar aqueles 5. Quem recebeu 2 da mesma forma, porém quem recebeu 1, e a Bíblia, né, a história bíblica vai dizer que cada um recebeu conforme a sua capacidade, entende? Então o problema aqui, né, está mais voltado realmente, né, não para a quantidade, mas sim para a atitude, sabe? Que eu e você temos diante dos talentos que nós já recebemos de Deus. E a pergunta para nós aqui é: você tem algum talento? Deus entregou algum talento às suas mãos, à sua vida, para você multiplicar? E se Deus entregou, o que você tem feito? Você tem enterrado esse talento ou você tem multiplicado isso? Entende? Porque quando a gente vai olhar, queridos, para essa situação aqui, a gente vai entender que Deus, ele não nos cobra pela quantidade. Não, Deus, ele nos cobra pela atitude que temos, né? Como nós já acabamos de falar. E aí, para a gente encerrar esse primeiro raciocínio aqui, é que quando a gente vai analisar, né, o padrão de Deus ou o padrão dos céus, a gente vê que os céus, ele não nos recompensa pelo potencial que nós temos, mas o céu, ele nos recompensa pela atitude, pelo movimento que empreendemos.
Então, de repente, quando você olha para a sua vida, poxa, mas eu não tenho o talento que fulano tem, eu não tenho desenvoltura, habilidades, skills, isso e aquilo que fulano tem, por isso eu não faço. Não, mas você nem precisa ter as mesmas habilidades, as mesmas capacidades, sabe, as mesmas skills que A, B ou C tem. Você precisa agir naquilo que Deus já te deu, naquilo que você tem como peculiaridade, como particularidade, né? Aquilo que Deus confiou a você. Então, o primeiro ponto é esse, sabe? O primeiro pensamento, né? O primeiro linha de raciocínio é essa, né? De que não é a quantidade, sabe, de habilidades que você tem, é a quantidade de atitude que você empreende com aquilo que você já tem, com aquilo que Deus já te deu. Tá entendendo? Segundo linha de raciocínio para nós aqui é que quantas vezes, né, você não tem agido por conta do medo. O medo, ele tem te paralisado. O medo ainda te bloqueia, o medo ainda te limita. Você ainda tem deixado com que o medo, sabe, medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de ser julgado, medo de ser apontado, medo de ser discriminado. Eu poderia citar inúmeros tipos de medos que tem te bloqueado, que você tem se permitido a paralisar, querido, diante de tudo aquilo que já deveria para você estar fazendo. De repente você tem uma palavra de Deus no seu coração e você poderia estar aqui, ó, como eu, ligando, segurando aqui, né? Hoje eu não tenho nem pedestal, né? Vocês podem ver que de vez em quando vai movimentar, que eu estou segurando, sabe, aqui, né? Mas eu estou gravando, não estou deixando, né, com que... Não, mas eu não tenho um pedestal, sabe? Eu não tenho uma câmera, eu não tenho... Não, nada disso, sabe, é capaz de nos paralisar no projeto, naquilo que Deus colocou dentro dos nossos corações, que é de vir aqui, ligar a câmera e compartilhar uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Eu sei que você, do outro lado também tem uma palavra de Deus, mas muitas vezes o medo do julgamento. Ah, não vai dar nenhuma curtida, não vai dar nenhum view, não vai dar nenhum seguidor. E você tem se balizado por isso e não tem feito aquilo que Deus tem te direcionado a fazer. Eu lembro que, né, numa jornada, né, da minha vida ali, sabe, na minha fase de processos que eu passei, eu já compartilhei algumas coisas, e até inclusive falando nisso, né, eu tenho um livro que eu escrevi para documentar essa minha jornada. Não foi fácil, sabe? Eu lembro, né, de dias que eu tinha que caminhar 1h30, 1h45, né, para ir, às vezes para voltar, sabe, da escola, porque eu não tinha R$ 1,25 para pagar a passagem de ônibus. E às vezes eu lembro que eu chegava, era 11h25 da noite, quase meia-noite, sabe? Em casa, né? Vindo da escola, que eu fazia curso técnico à noite. Tinha que subir as escadarias do morro. Poxa, tudo escuro, né? Perigoso, sabe? Mas era o que tinha para mim. Foi um momento muito difícil da minha vida. E eu documentei tudo isso num livro, né? Contando um pouco dessa minha trajetória. O nome desse livro é Encare os Seus Maiores Medos e Viva Seus Melhores Sonhos. Porque tudo isso que eu vivo hoje, querido, se hoje, né, acabamos de mudar agora, sabe, para uma casa melhor aqui nos Estados Unidos, graças a Deus, uma casa maior, quintal ali nos fundos para as crianças brincarem, um espaço maior para receber os amigos. Se tudo isso que eu tenho vivido hoje, sabe, é fruto, né, de um sonho que Deus plantou nos nossos corações lá atrás, entende? Né, e que eu não tive medo de ir atrás, né? Na verdade, eu tive que superar esses medos, né? Porque medos, eu tive muitos, tá? Muitos medos para chegar até aqui, né? Então, toda essa jornada está documentada no meu livro. Encare os seus maiores medos, viva seus melhores sonhos. Eu vou deixar o link dele aqui, né, nos comentários desse vídeo, né? O primeiro comentário fixado e também na descrição. Assim que terminar aqui, você quiser saber um pouco mais, até mesmo para te encorajar, para te ajudar, né, a superar os medos que você também tem enfrentado, de contar a sua história, botar a sua história, sabe, para o mundo, entende? Certamente isso vai te ajudar muito, né? Mas, voltando aqui ao nosso tema, você vai ver que essa questão do medo, sabe, ela está diretamente, né, ligada, sabe, a muitos dos resultados, né, que nós vamos obter, ou até mesmo deixamos de obter nessa vida, pessoal. Porque nessa história da parábola, né, registrada ali em Mateus 25, você vai ver que o terceiro servo, ele deixou, sabe, de trabalhar, de multiplicar, de empreender, né,
naquele seu talento que Deus havia confiado a ele, segundo a sua capacidade, também por medo. Medo de não conseguir ter um resultado, medo de, né, as pessoas o rejeitarem, medo, né, de não conseguir dar conta, sabe, de ir lá e multiplicar aquele talento. E por ter deixado nesses medos o bloquear, ele acabou perdendo até o pouco que ele tinha. Tá entendendo? Então, assim, a gente vai ver, pessoal, que quantas vezes nós ainda temos deixado com que os medos desse mundo, dessa vida, venham nos bloquear de alcançarmos, de obtermos os resultados que nós gostaríamos de obter nessa vida. Quando você olha para a sua vida e hoje, para os seus resultados, né, os resultados que você tem na sua vida, você identifica que de repente você poderia, né, estar bem melhor já na sua vida se não fosse os medos que você deixou eles terem te bloqueado, te paralisado? Você reconhece isso na sua vida, na sua jornada? Porque por muitas vezes, quando eu olho para trás, quando eu olho para minha vida, pessoal, eu vejo que por muitas vezes eu, poxa, sabe, não obtive determinado resultado que eu gostaria de ter obtido por conta de ter deixado com que o medo, né, de uma situação ou outra ter me paralisado. Tá entendendo? Então, na sua vida, eu tenho certeza que não é diferente. Então, com base no que nós estamos falando aqui, queridos, eu não tenho dúvida, sabe, de que o que você precisa hoje para caminhar naquilo que Deus já tem te direcionado não é de mais confirmação. Você não precisa de mais uma resposta de Deus. Você não precisa de mais uma revelação de Deus. Sabe o que é que você precisa? Você precisa de mais coragem. Você precisa de mais coragem e atitude para agir naquilo que Deus já te deu, naquilo que Deus já te disse, naquilo que Deus já te direcionou. É disso que você precisa hoje, né? E aí, só reforçando aqui, primeiro comentário fixado e lá na descrição desse vídeo vai estar lá o link, né, para você adquirir esse meu livro, Encare os Seus Maiores Medos, para que você venha viver os seus melhores sonhos. Eu hoje, né, moro na América, 7 anos de Estados Unidos. Eu posso falar uma coisa para vocês? Todos os dias que eu acordo aqui, ó, abro os olhos aqui, eu agradeço a Deus pela realização de um sonho de infância. Era um sonho meu de infância morar aqui nos Estados Unidos. E hoje fazem agora 7 anos que eu moro aqui, tenho toda a minha família aqui, tenho 2 filhos americanos, né? Daqui a pouco a gente está avançando, né, para outros steps, sabe, a mais aqui, conquistando, crescendo, prosperando nessa terra, queridos, né? Por quê? Porque nós encaramos os nossos maiores medos e para vivermos os nossos maiores e melhores sonhos. Então, assim, para a gente terminar esse segundo ponto aqui, eu quero compartilhar com vocês o seguinte pensamento, pessoal. Tem gente, de repente, esse seja o seu caso, seja a sua condição e situação hoje, né, que está esperando, sabe, o momento perfeito, né, para agir, né, quando Deus está esperando do seu passo, a sua atitude, ainda que imperfeita. Porque Deus não depende, sabe, da nossa condição perfeita, do momento perfeito, o clima perfeito, o alinhamento do Sol, da Terra, dos planetas, sabe, para que você venha agir. Deus precisa, né, de que em obediência você dê o passo. A partir do momento que você em obediência deu o passo, né, der o passo, né, Deus fará o caminho debaixo dos seus pés. É assim que eu creio. É assim que nós vemos, né, na palavra. Esse aqui é o padrão de Deus, sabe? Na palavra a gente vê isso, né? E aí, para a gente concluir esse segundo ponto aqui, falando ainda a respeito do medo, o que nós precisamos entender é que o medo, quando você sentir medo, queridos, não é que é um sinal que é para você parar. Pelo contrário, o medo é um sinal de que você está perto de crescer, de avançar, de ir para o próximo step. É engraçado, né, falando nisso, porque nós acabamos de mudar agora, né, final de semana passado, né, nós mudamos, na verdade a gente veio mudando, né, durante toda a semana passada, de pouquinho em pouquinho trazendo as coisas e tal, e essa semana agora a gente está ajeitando as coisas aqui na nova casa, já montamos muita coisa e tal, falta poucos detalhes, mas embora
seja perto, né, dá 30 minutos de uma cidade para outra aqui, mas é tudo novo, né? Novidades, sabe? Aí você fica meio inseguro, meio isso, aquilo, sabe? Será que vai dar certo? Será que não vai? Normalmente, né, quando vem esse tipo de medo, de fato, né, poxa, não é que é pra gente parar no nosso projeto, né, mas pelo contrário, é porque ele está sinalizando que, de fato, nós estamos avançando para um próximo step, que foi o que aconteceu, né, saímos de um apartamento, viemos para uma casa, tinham 2 quartos, né, lá agora são 3 quartos, entendeu? Não tinha quintal, agora tem quintal, então assim, era um step a mais. Deu medo, Paulinho? Claro que deu. Porque toda mudança nas nossas vidas, na sua vida não vai ser diferente, queridos. Vai trazer consigo algum tipo de medo, mas, como eu disse, né, que para vocês lá no livro eu trago, né, encare os seus maiores medos para viver os seus melhores sonhos, ok? Então, ficamos assim nesse segundo ponto. Terceiro ponto aqui, para a gente pensar um pouco, né, em cima, é que fala, né, nos fala a respeito da lei da colheita, queridos. Por quê? Porque não existe plantio sem colheita. Não existe, sabe, você colher sem você ter plantado primeiro, né? A Bíblia, ela deixa claro, queridos, a Bíblia deixa claro, sabe, a lei da semeadura, né? Nós entendemos dessa forma, né? Pois tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Acho que é Gálatas, né? O apóstolo Paulo lá em Gálatas vai nos falar a respeito disso. E aí o que eu preciso entender aqui com vocês é que quando você enterra o talento, você colhe estagnação. Quando você planta o seu talento, quando você usa o seu talento, né, você colhe crescimento. Entende? Foi o que aqueles servos ali, né, deixaram assim bem explícito para nós, né, no exemplo dessa parábola de Mateus 25. Aquele que plantou, aquele que usou os seus talentos, sabe? Eles colheram mais. Aquele que enterrou o seu talento, ele estagnou, ele até mesmo perdeu tudo que ele tinha, sendo que se ele tivesse, né, mesmo sendo pouco, né, um talento só, mas se ele tivesse trabalhado, ele teria, de repente, multiplicado por 2, por 3, por 4, entende? Então, assim, o que eu e você precisamos entender é que Deus, ele te deu sementes, mas você, de repente, né, tá reclamando da colheita. E aí tem uma frase que nos diz assim, que se você não está se agradando dos frutos, preste mais atenção nas sementes. Eu vou repetir. Se você não está se agradando dos frutos que você tem colhido nessa vida, preste mais atenção nas sementes que você tem lançado. Porque os frutos que você colhe hoje nada mais são do que o reflexo, o resultado das sementes que você tem plantado. A perguntinha para nós aqui é: os frutos que você tem colhido hoje, eles correspondem aos frutos que você deseja de fato colher? Porque se sim, ok, mérito seu. Se não, queridos, culpa sua. Não é de Deus, entende? Como eu não falei aqui no início desse vídeo, certamente Deus ele não vai te consolar ou te confortar aqui, pelo contrário, ele vai te confrontar, sabe, nesse vídeo, porque é através do confronto que nós crescemos, né? Eu tenho para mim que, né, nós crescemos mais quando somos levados, sabe, ao confronto, né? O nível de confronto. É assim que a gente cresce, né? A gente é tirado das nossas zonas de conforto. E o quarto ponto, para a gente encerrar aqui esse vídeo de hoje, para já não ficar tão prolongado, é que de repente você está ignorando o seu chamado. Deus já te deu um direcionamento, Deus já te deu uma orientação, Deus já te mostrou um caminho, né? Mas você de repente está esperando ainda Ele fazer por você. Eu tô falando aqui que você vai ter que sair metendo as caras, fazendo as coisas, sabe, sem direcionamento. Não, tô falando aqui que no direcionamento que Deus já te deu, você não tem o porquê, sabe, ficar esperando mais outras coisas, né, como o Gideão, né? Ah, Senhor, se é o Senhor mesmo, molha a lã. Aí no outro dia, né? Não, se é o Senhor mesmo, molha a terra e deixa a lã seca. Ficar ali fazendo prova, sabe, com Deus. Se Deus já te orientou, faz, querido. Se Deus já te direcionou, já te mandou fazer, o que é que mais você está esperando? Porque muitas vezes você vai ver que, poxa, por que eu estou travado na minha vida? É porque você não está agindo naquilo que Deus já te deu, daquilo que Deus já te disse, já te orientou, né?
já te enviou. E sabe o que é mais perigoso, queridos? É que muitas vezes nós já nos acostumamos com isso, né? Com essa condição, com essa situação, com esse estado em que vivemos, né? De paralisia. Quando Deus já nos mandou ir, nós ainda estamos parados e achando, né? Que não é porque eu estou esperando aqui um direcionamento, uma vontade, isso. Deus já moveu céus, terra, já usou pessoas, já falou de todas as formas, né? E você ainda buscando, não, poxa, estou esperando um direcionamento de Deus, sabe? Então, presta atenção nisso aqui. O servo que enterrou o talento, ele não perdeu só o talento. Ele perdeu foi a oportunidade. E o talento dele foi dado para outra pessoa. Logo, a gente entende que se você não usar aquilo que Deus te deu, ele vai levantar alguém que vai usar. Então, hoje, Deus ele não está te pedindo algo novo. Ele está apenas te pedindo fidelidade naquilo que ele já te deu, naquilo que você já tem. Tá entendendo, queridos? Ele está apenas te pedindo fidelidade naquilo que ele já te deu e naquilo que você já tem. Então, para a gente encerrar esse vídeo aqui, não é sobre ter mais. É sobre usar melhor aquilo que Deus já te deu. Então, se eu pudesse deixar algo aqui para a gente encerrar esse vídeo, pare de esperar, sabe? E comece a obedecer. Pare de pedir e comece a agir, porque a sua próxima fase não começa quando Deus fizer algo novo. A sua próxima fase começa quando você começar a agir e a usar o que Deus já te deu. Ok? Então é isso que eu queria, né? Retomando agora a nossa série de vídeos diários. Precisava vir aqui compartilhar isso com você, pois eu tenho certeza que de alguma forma isso vai te abençoar, vai te direcionar, ok? Se esse vídeo falou com você, considere se inscrever no canal se ainda não é inscrito, se você chegou até aqui, né, toca na setinha e envia para aquela pessoa que você ama e que você deseja ver avançando, prosperando nessa vida também. Não se esqueça de ir lá no link, né? Toca lá no primeiro comentário fixado, eu vou deixar lá, e também na nossa descrição, toca lá no link, não deixa de adquirir o seu livro, o seu e-book, vai chegar aí no seu e-mail, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, edificada, e por que não, vai te ajudar na sua trajetória também, na sua jornada. Você vai ver que se eu conseguir sair da onde eu saí, você também consegue. Se eu conseguir mudar a minha vida, você também consegue, tá bom? Então clica lá no primeiro link, primeiro comentário, ok? Fixado, e também na descrição desse vídeo aqui, tenho certeza que vai ser uma benção para você, tá bom? Faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.